Café Brothers, episódio 111. Cara, ficou meio ruim esse teu episódio, hein, Samuel? Um Por atrás quê, do cara? outro, cara. Ele ou você? Brincadeiras à parte, vou apresentar nosso convidado de hoje aí, Samuel Moya. Ele é administrador de empresas, formado na Unip Campinas, São Paulo. Hoje ele trabalha como diretor comercial, é isso? Isso aí, garoto. Diretor comercial da Strike Brasil. Ele também é franqueado da Strike desde 2017. E para você, mulherada, o Samuel tá solteiro, tá? Então é um bom partido aí, cara. Samuel, é o seguinte, cara, antes da gente começar, eu vou falar dos nossos patrocinadores aqui, a galera que nos ajuda a fazer esse episódio acontecer, valeu? Então tá sempre com a gente aqui, Águas Rosário do Sul, Flor do Pantanal, cara. A sacada dos caras foram muito boa. A água, fonte da vida, mano. A gente também de longa data, Celerium Telecomunicações, a internet de qualidade para sua empresa, para você que é gamer, né, cara? Para você que quer maratonar final de semana e não travar os seus streamers aí, usa a Celere. E a Celere também traz o clube de vantagens para você que quer ter desconto na cidade, beleza? E também nós temos a eForte Incorporadora, que traz para você que quer fazer um bom negócio, investir aí no loteamento, construir sua casa. Por o Rafael ali da eForte, a gente vai deixar o arroba de todo mundo. E hoje a gente está aqui com o Samuel da Strike. Samuel, você quer abrir agora os brindes aí que você trouxe aí? Cara, eu faço surpresa pra vocês aqui. Então vamos lá. Já que o tema é café, Puxa, eu cara. trouxe uma caneca da Strike Brasil Store, Caramba, um boné pra Aí vocês, já que sim. vocês são do lado do Aham. boné Strike Brasil Agropower. mano, e aí já trouxe uma caneca também. Lógico, né, cara? Aí Vocês têm a sim. caneca de vocês, mas eu ia trazer uma E caneca, né? também acho que tem um adesivo aqui também. Tem um adesivo Pô, pra vamos dar um jeitinho vocês. de colocar aqui no nosso estúdio aqui, cara. E tem mais uma coisa aí, ó. Isso aí é importante O que também. que é isso aqui, Ó, cara? Esse é o cupom para vocês concorrerem ao Official Truck. Nós sorteamos caminhonetes todos os anos. Estamos na 8ª edição esse ano. Caramba, vou ganhar esse negócio, hein? Foram 8 edições, mais 10 carros, porque teve ano que foram 2 veículos no mesmo ano. E dessa vez é uma Amarok V6, gabine simples, mas então ela é a gabine simples, mas com o motor da V6 que não só era a gabine simples. E ela tá erguida, tá com pneu 35, é um monstro, cara, é um monstro essa caminhonete, tá Pô, legal maravilhosa. demais. Eu vou E colocar aí aqui vocês embaixo. vão poder concorrer à Amarok aí. aí, ó. Quem quiser concorrer Top. também, é só acessar Official Truck, Strike Brasil Store e store.strikebrasil.com para fazer as compras lá e concorrer e também realizar serviço em toda a rede Strike Brasil, também concorre a Amarok. Legal demais. Eu vou deixar o bonezão aqui que. Eu trouxe mais 2. Para depois você sortear também para quem vai assistir a Beleza, gente. cara. Ó. Ó, Trouxe isso mais aqui nós 2. vamos sortear lá no nosso Instagram, nos nossos stories, então. O pessoal do Instagram quer ganhar esse boné aqui da Strike, a gente vai sortear esse boné lá. E também vamos sortear, junto com o boné da Strike, nós vamos sortear uma caneca do Café Brothers, tá? Patrocinada aí pelos Instituto Miziara. A galera tá braba demais aqui no café. E a gente vai sortear na sexta-feira. Então, sexta-feira, galera, próxima sexta-feira aí, você fica ligado lá nos stories do café. A gente vai sortear 2 bonés da Strike e 2 canecas do Café Brothers. Essa aqui eu não vou sortear, não, que é minha. Boa. Samuel, é o seguinte, cara, a gente vai falar agora da Strike. E não poderia ser diferente perguntar, cara, como que foi a sua jornada de início da Strike, porque você falou que é franqueado e tal, então de alguma forma hoje você está no setor comercial ali, na sede em Campo Grande, é isso? Isso mesmo. Mas como que foi o início da tua jornada aí dentro da Strike? Cara, foi o seguinte, eu comecei na Strike por um acaso, vamos dizer assim. Um amigo meu fez uma reprogramação na época numa Ranger, isso foi em 2014. Ele fez uma Ranger, o irmão dele, que é meu amigo, também fez uma Hilux. E a gente seguia a Strike no Instagram, isso era o começo de Instagram ainda, né, cara? Porque acho que na época a gente nem tinha stories ainda, quando o Instagram era só foto. Essa data, tanto tempo atrás. Caramba, é verdade mesmo, velho. Muitos anos Essa atrás. gurizadinha que tá aí atrás não sabe. Não existia TikTok, não existia Não, stories, não não, existia não. nada disso aí. E eu lembro só das fotos, né? E a Strike, na época, chamava muita atenção, porque já tinha essa coisa de erguer caminhonete, colocar pneuzão, tinha toda essa inovação já.
E aquilo me chamou a atenção, esse amigo meu comentou, e eu vi a caminhonete, né? Porque a Ranger também era nova, quando lançou aquela geração da Ranger com motor 3.2, 5 cilindros e tal. Era um barulho maravilhoso, com escape direto e tal. E aí esse meu amigo comentou comigo, né? Os dois, na verdade, são dois grandes amigos meus. E eles falaram, cara, por que você não mexe com isso aí? É a tua cara. Tem computador, tem marketing, tem carro, é tudo que você gosta de mexer. E eu sempre me interessado. E eu achei até esses dias um e-mail, cara, de quando eu mandei em 2015 um e-mail para Strike pedindo uma cotação, informações de como que era ser um franqueado e tal. E aí eu fiquei namorando aquilo. Eu trabalhava numa transportadora na época e fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu saí da transportadora, isso foi em 16. Não, foi começo de 17, na verdade. Eu falei, cara, eu vou montar esse negócio da Strike Brasil, vou atrás disso aí. E aí eu vim aqui pro MS, na época ainda não estava em Campo Grande, a matriz Strike estava em Ponta Porã. A Strike começou em Ponta Porã, né? Ainda estava lá bem no processo de mudança da parte administrativa de Ponta Porã para Campo Grande. E eu vim aqui, meu avô tem fazenda aqui há muitos anos, e eu vim para cá, fiquei lá na fazenda, fui lá em Ponta Porã, conheci, me interessei, né, pro pessoal, um rapaz que cuidava do marketing que me atendeu. Ele falou, cara, falei do seu cara, ele me chamou assim depois de um tempinho e falou, ó, falei de você aqui pro dono da Strike e ele queria conversar com você. Você consegue segunda-feira, isso era uma sexta, você consegue segunda estar em Campo Grande? Aí eu falei, consigo, volto pra fazenda, fico lá no meu tio, segunda-feira eu vou pra lá. Toquei pra Campo Grande na segunda-feira, já cheguei lá, já tinha a loja de Campo Grande já e o prédio administrativo começando a ser montado, né, cara? E aí o que mais me chamou a atenção na época, porque eu fui imaginando alguém mais velho, sério, assim e tal. E aí chegou o Marcos, que é mais novo, até 2 anos do que eu. Caramba. E então chegou ele lá de calça jeans, polo. Né, imagina que ia chegar um cara de camisa, todo serão, assim, né? E eu lá, tipo, um monte de papel de pesquisa que eu fiz, tudo quanto é conteúdo. Eu tava, tipo, me sentindo numa entrevista de emprego, né? Eu tava indo me vender, né, cara? Eu tava indo mais me vender do que ele me vender uma franquia. Eu cheguei lá, cara, com dados do IBGE, de quantas caminhonetes tinha por habitante na minha região. E umas coisas que nem ele sabe, imaginava que existia esse tipo de conteúdo, de dado, de pesquisa, né? E aí a gente conversou e tal. E aí eu voltei para São Paulo, me organizei, e aí vim no meio do ano, treinei, a gente tem o treinamento até hoje, né? Que é um treinamento bem intensivo de uma semana, isso se repete até hoje, normal, e hoje eu até participo desses treinamentos. Aí eu voltei e montei, cara. Não foi em agosto para setembro de 2017 que eu montei Strike. Fiquei 3 anos só de atendimento móvel. Então, só rodava com o carro, ia fazendo os atendimentos na casa do cliente, em oficinas parceiras, que rodando dessa maneira. Até que combinou a gente montar a loja de Ribeirão, no começo de 20, né? Cara, e assim, eu e o Roberto, né, cara, ele tá comigo aí, tem até um nome chique aí, ele tá comigo como co-hoster aqui hoje. A gente é da mecanização, né, cara, e como eu havia comentado no backstage, né, então, diferentes regiões do país, o Roberto acabou de chegar do Mato Grosso, vindo de lá, a gente tava comparando as diferentes regiões do Brasil, né, e aí quando você vai para fora do país é mais diferente ainda, né, cara, então. Para a gente entender um pouco o que é a Strike, fala um pouquinho do que é a Strike hoje no Brasil, o que ela proporciona de serviço, quais são os produtos que a Strike oferece para o franqueado e para os clientes da Strike. Certo. O nosso carro-chefe, vamos dizer assim, é a reprogramação de injeção eletrônica, né? Para quem não conhece o famoso remap, ou chipar, a linguagem Ó, popular chipar que o aí, né, pessoal cara? fala, né? A gente é o nosso carro-chefe, principalmente na linha diesel. Então, o que a gente mais atende são as caminhonetes e as máquinas agrícolas. É disparado, na maior parte do nosso serviço, vamos dizer assim, hoje, beirando 90% do que a rede nossa faz são veículos diesel. Mas atendemos também veículos a gasolina, veículos flex, veículos etanol, seja um veículo aspirado, um veículo popular, um veículo turbo, um veículo importado, esportivo, todo tipo de veículo pode contar na reprogramação. Também a gente jet ski, moto, motores estacionários, Náutico, náutico, então tem uma linha bastante grande que a gente pode atender. moto também? Moto também, principalmente motos de maiores cilindradas, né? Como Harley, uma BMW maior. E jet ski, cara, tem um resultado muito bacana também. A gente atende bem também. Mas o nosso carro-chefe mesmo são as caminhonetes e as máquinas agrícolas, né, cara? É o que mais
que mais o pessoal nos procura, que mais o pessoal nos conhece, muito pela origem da Strike, né? Porque a Strike Brasil começou, na verdade, com personalização. O Marcos, que é o CEO, o dono da empresa, enfim, ele começou em Ponta Porã porque ele tinha as caminhonetes e ele colocava um retrovisor americano, aquele emblema Texas Edition, isso, um kit de Um suspensão, estribo. isso muito no começo, né? A gente está falando de antes de 2011. Né? Então isso era muito novo no Brasil ainda. Pouca gente fazia isso aí. Não tinha todo esse comércio com a China que a gente tem hoje. Com esses emblemas vem de tudo quanto é lugar e tal. Então a gente tinha uma dificuldade maior de conseguir essas peças. Geralmente eram peças americanas, principalmente para fazer o 50 e para as Dodge Ram, que ainda era Dodge Ram na época, não era só Ram. Uhum. E o pessoal tinha essa procura, e aí começou essa questão de potência, começou a surgir os chips mesmo, né, cara? É, na verdade, o nome chip, não sei se vocês conhecem bem dessa história, vem lá dos anos 90, nos primeiros carros com injeção eletrônica, que se trocava o Isso. processador, o componente físico, né, cara? Nos Omegão, lá, aqueles carros antigamente, o pessoal trocava o chip mesmo, a gente falava chip porque abria a central e trocava um componente mesmo, né, cara? E aí isso depois evoluiu para o piggyback, que o piggyback é aquele que você coloca, ele não vai dentro do ECU, mas vai no motor, plugado no sensor da turbina, nos bicos, em flauta, em alguns pontos do motor, para dar mais potência e torque através de mais combustível e mais ar, Mas nada é mais isso, fácil que ejeção isso. de combustível e entrada de ar. E isso aí ficou conhecido como chip também, né? Botar um chip de potência. Era diferente do que era feito antigamente, mas acabou ficando com o mesmo nome, chip de potência, e aí depois virou chipar o fato de reprogramar, né? De fazer reparação de injeção eletrônica, que aí foi a evolução disso. E aí sim a gente tem hoje um controle muito maior na hora de fazer essa melhora de performance do que um piggyback, do que era feito antigamente, né? Você conhecia essa história aí, Roberto? Não, só essa de trocar o chip na central dos mais antigos eu conhecia já. Como é que o pessoal chama lá no sul isso aí? É chipar também. É chipar? É Tem choque, é choque. Mas os piggybacks também, igual colocava nas Hilux Sim, 3.0, principalmente, é. Até o pedal, o pessoal chama de pedal também, né? parecido com o que o pedal faz, o que o piggyback faz, né, cara? É que nas Hilux, principalmente as Hilux 3.0, demorou muito para conseguir fazer a reprogramação. Então, as outras caminhonetes dos mesmos anos, a gente já tinha remap disponível, as S10 Pitbull, aquelas Ranger 3.0, as Triton, as primeiras L200 Triton, né, as Sim, sim, 3.2, sim. e a Hilux não tinha. Então o pessoal colocava esse chip que era uma maneira de aumentar a potência dela. Só que, por exemplo, ele não tira o limitador de velocidade, várias outras coisas ele não consegue fazer. Aí depois, quando foi evoluindo, o pessoal foi optando pelo remap, óbvio. Aí hoje tem a venda pigbacks aí no mercado, tudo quanto é carro, tudo quanto é marca. Mas o resultado se for uma reprogramação boa, ela sempre vai ser melhor do que um chip, por melhor que ele seja, porque ela tem muito mais controle sobre o veículo. Eu tive a infelicidade de andar numa Triton é, daqui pra Bahia, cara, e o cara colocou um chip lá estralado no último lá, mano. Cara, aquilo anda demais, velho. E, meu Deus do céu, você olhava pra trás, aquele canudo de fumaça, e eu, o cara dirigindo, um molecão dirigindo lá, cara, eu falei, pedi pra Deus me dar sono, né, cara, daqui Parece morrer dormindo. porque assim, você vê uma caminhonete daquela lá, você vê que ela não tem uma aerodinâmica pra passar a barreira dos 210 por hora ali, né, cara? E ela pulava o ponteiro embaixo, era numa 2013, cara, já tinha aquela quinta marcha, né, cara? Então, o troço ia embora, né, cara? E aí o que acontece? Eu queria pegar, eu acho que, vamos dizer assim, nós somos um pouco mais da old school, da escola antiga aí de chip e tal. Então tem toda uma experiência boa e ruim quando tem pessoas que não têm a qualificação que a Strike tem hoje, né, cara? E ao longo dos anos também. Então, a gente teve na região aqui, a nível de Mato Grosso do Sul, muitos sérios problemas com pessoas que fazem um serviço, cobra e vai embora e nunca mais aparece, né, cara? Então, o que me chama a atenção hoje na Strike é o quê? Que ela é uma empresa séria, está no mercado há muitos anos e tem uma sede local que o cara vai lá e fala. O que aconteceu muito aqui, Samuel, na região, o cara vinha fazer a reprogramação na fazenda, eu e o Roberto, nós somos da linha agrícola aí, e o cara nunca mais voltava, ganhava aí os seus R$ 4.000 de cada equipamento, Aham. fazia aí de 10 colheitadeiras aí, então você vê aí, dava 50, 10 vezes 4, R$ 40.000. 40 mil. R$ 40.000 e ia embora. Então na época era um dinheiro muito bom, cara, R$ 40.000.
E depois aquilo causava uma série de problemas, principalmente nas colheitadeiras que eu atendi. Então era todas as unidades de bico iam embora, cara. Você ficava com a máquina parada, quebrava muito a bomba de alta, porque o cara colocava ali toda a potência extra e nominal para trabalhar o tempo todo. E não havia, por exemplo, um limite para isso. Não havia um estudo para isso. O cara ia lá, simplesmente colocava toda a potência que a máquina tinha. O produtor rural, a primeiro momento, ele ficava feliz, porque a máquina Sim, que não rendendo apanhava na mais. subida agora vai, a máquina que não ia no banhado agora vai, só que ele perdia longevidade no motor agrícola que duraria aí 6, 7 mil horas tranquilo, durando aí 1.500 horas e acontecendo muito problema. Queria que você falasse um pouco dessa seriedade e da qualificação da Strike Day para fazer esse tipo de trabalho. A gente sempre buscou, cara, tanto que quando eu fui ser franqueado da Strike, eu não tinha dúvidas, eu não fui nem procurar outra empresa, eu não fui cotar em outra empresa quanto que era para ser um franqueado, se tinha uma vantagem financeira ou de alguma outra maneira, assim, porque eu via o quão a Strike já naquela época se preocupava com o pós-venda, com o atendimento ao cliente, com a seriedade de fazer o remap. Isso eu já conhecia, até por ter amigos que eram clientes. Então eu já sabia dessa seriedade da Strike trabalhar. E isso a gente trabalha muito no franqueado desde o início, sabe? Desde que o cara vem como candidato a uma franquia ainda, que hoje uma das atribuições que eu faço é participar desse processo de Franqueado? não é uma seleção, porque as pessoas que nos buscam, né? Mas quando eles nos buscam, a gente faz um trabalho a fundo de entender o que o cara tá buscando, né? Se o cara vai continuar essa cultura da Strike, né, Isso. A cara? gente tem essa preocupação porque a nossa base sempre foi essa, né? A gente se preocupar em ter falando um pouco mais de veículo do que de máquina, eu já entro na máquina. No veículo a gente sempre pensou em ter durabilidade de motor e não comprometer a economia. E óbvio que ao mesmo tempo ter uma performance melhor, porque é o que o cliente geralmente está buscando. Então a gente sempre buscou equilibrar essas três fatores, né? Então às vezes até o cliente pergunta: ah, cara, mas eu vou pôr um trem mais forte. Eu falo pro cara, falo, ó, consigo deixar mais forte, mas eu vou comprometer ou a durabilidade, ou a economia, ou as duas coisas junto. O que eu tenho para te oferecer, eu testo todo dia. Acho que a gente está fazendo, está rodando com isso aqui. Somos mais de 60 unidades no Brasil, hoje já tem unidade na América Latina, hoje já tem um, uma bagagem muito grande, né, cara? A gente tem uma preocupação. O Dodge Ram, quando a gente foi lançar, desculpa, é Ram agora. A gente fala Dodge Ram, alguém comenta, não é mais Dodge Ram, é Ram. Mas é que a gente é velho, né, cara? Para nós Eu ainda é Ram. entendi. Entendeu, Dodge Ram? Quando saiu a Ram 3500, a gente demorou um pouquinho para lançar o remap. A gente testou numa nossa. A gente testou numa nossa por uns 30 mil quilômetros que deu na época, para a gente ver se ia se comportar do jeito que a gente queria, se não ia quebrar, se não ia dar defeito. Isso a gente repetiu com S10, que a gente comprou uma na época para desenvolver. A gente tem uma rede franqueada, que o cara já comprou uma, né? A Maroc V6, o João, que hoje é meu sócio lá em Ribeirão, na dele quando ele era meu cliente ainda, porque ele era um cliente muito chegado, falou, cara, vai quebrar. Porque aí é um negócio que a gente nunca fez. Não, pô. E a gente ia achando os limites e dentro disso a gente foi trabalhando. Aí eu posso oferecer para o nosso cliente hoje no dia a dia uma solução que eu já sei que foi testada. E nas máquinas, principalmente, Colheitadeiras. colheitadeira, trator, pulverizador, a preocupação sempre foi maior com isso, pelo fato do cliente não poder ficar com aquele. Né, Equipamento você não vai lá parado. na Localiza e aluga um carro pro cara. Né, não tem jeito. Não, isso aí não existe. Não tem essa facilidade. Ou até se você conseguir alguém para alugar, o cara vai te cobrar um valor absurdo. Então a gente sempre teve essa preocupação de ter um software que realmente, óbvio, dê resultado, né, que melhora a performance, melhora o desempenho, seja na economia, seja na produtividade, mas que atenda o cliente de uma maneira que não vá danificar nada, não vá quebrar nada, não seja severo para o veículo. E a gente se deparou, cara, nesses anos com muitas situações. Te dar um exemplo fácil. Os motores, vocês vão saber disso bem, mas quem está assistindo não conhece tanto. Os motores se repetem muito, né? Então você tem um motor 6.8 John Deere que está num pulverizador, está num trator. Então eles vão se repetindo em vários equipamentos diferentes, vamos dizer, e cada um trabalha de um jeito. Então, às vezes, tem uma rotação que aquele tipo de veículo não atinge, ou uma Exato. marcha que aquele veículo não atinge. E aí você pega os mapas de injeção feitos por alguns concorrentes, que o cara vai lá e põe 20% em tudo de cabo a rabo.
Não que tem, no não caso tem não um precisava, equilíbrio. né? Aonde ele pode colocar, aonde, porque o pessoal tem muito essa dúvida, né? Quando a gente pega um gráfico, no dinamômetro fica mais fácil a gente ver isso, né? Nos carros. Quando você coloca no dinamômetro, não é que você vai ter uma curva aqui de potência em 100, começa em 20, e aí ela aumenta em 20, constante, 20%, 15%. Não, você tem as faixas onde você pode ter mais ganho, as faixas que você pode ter menos. Numa caminhonete, por exemplo, a gente tem um pico de potência geralmente em torno de 3.000, 4.000 RPM, que é a faixa que você mais usa no veículo no dia a dia. Eu não preciso de pico de potência em 5.000 RPM, porque na Maroc, por exemplo, ela troca de marcha em 4, automaticamente, ela troca em 4. Então, se eu tiver um pico de potência em 5, não vai adiantar nada. Porque eu tenho que trabalhar Exato. naquela faixa que você vai utilizar o veículo. E nas máquinas a nossa preocupação sempre foi maior por conta disso aí, né, cara? Porque Porque não assim, dá pra ó, deixar parado. pegando essa linha agrícola, né, e para os nossos ouvintes que às vezes o cara tá em casa ou tá ouvindo o carro, não tá entendendo muito o que a gente diz, as colheitadeiras, qualquer que seja a marca dela, ela não tem essa margem a possibilidade do cara trabalhar em 1.000 giros, 2.000 giros, não. Carga É máxima. média, a baixa rotação, média e alta. Todas as colheitadeiras são assim. Então, as máquinas agrícolas, as colheitadeiras de grão, principalmente, elas sempre trabalham o quê? Chicote estralado. Sempre no talo. O máximo de rotação. Então, o que que acontece? Eu sempre dizia assim para o pessoal, se você vai correr 10 quilômetros só com uma narina, você não vai conseguir correr os 10 quilômetros. Hum. Você vai uma hora, vai Vai acabar, você vai cansar assim. desmaiar, tá faltando alguma coisa aí, cara, entendeu? Mas, e nem correr 10 quilômetros por meia hora, você não consegue manter essa velocidade constante. Mas picos de 10 quilômetros você consegue. Então, quando uma colheitadeira está colhendo e descarregando, ela precisa de uma potência extra, diferente de um trator, que está plantando, ele vai plantar num giro contínuo ali e nem vai usar todas as marchas, nem vai usar todo o giro. Pulverizador, mesma coisa. Você vai estar pulverizando, você não precisa estar com ele o tempo todo lacrado. Mas a colheitadeira, por ser um equipamento muito caro, hoje aí nós temos aí máquinas agrícolas na casa de dois a 4 milhões de reais, que é um dinheiro grande, né, cara? Que você pega, por exemplo, o Rio Grande do Sul que sofreu lá com chuva, o cara pensa, você tá com uma previsão de vir e tua máquina parar, cara. Então, é uma pressão diferente no mercado, o cara colocar numa caminhonete, que o cara tem um carro reserva, consegue alugar, foi o que você falou. Então, esse trabalho, esse cuidado que a gente sempre falava assim, para o pessoal que fazia a reprogramação, o pessoal não tinha esse cuidado. E aí o que, que acontece? Uma coisa é o problema imediato. Por exemplo, sei lá, o Roberto vai fazer uma manutenção no carro lá e não tem bateria. O cara foi dar partida e não tem partida. A outra coisa é quando você faz um trabalho que ele vai dar problema daqui 6 meses ou na outra safra. Que daí o que, que acontecia? Quando chegava esses, vamos dizer assim, ó, pessoal, não me leva mal, cara. Mas o picareta, que é o cara que ele quer ganhar o dinheiro e ir embora. E não vai voltar mais. Quando chegava o picareta, que daí o cliente me ligava, poxa, não, o pessoal tá aqui, quer reprogramar minhas máquinas. Você conhece fulano de tal? Fala o seguinte, pede para ele assinar um laudo de 5 anos do equipamento. Se ele te der um laudo de 5 anos de durabilidade do motor, pode fazer. Mas assim, a gente Não, não, não. Aí o que acontece? Só para eu concluir. Aí, cara, o cara não fazia. carregava. O cara regava. Por quê? Porque era o cara aventureiro, era o cara que ele Isso. estava fazendo isso aí, ele não tinha uma experiência, ele não tinha o que vocês fizeram, teste. Porque assim, eu respeito a marca de vocês, porque vocês falou que vocês testaram na caminhonete de vocês. Testaram um carro que você anda, ou seja, o cara está preocupado em ter uma eficiência, uma durabilidade no próprio equipamento. Não interessa se é a caminhonete, se é a colheitadeira, a preocupação é a mesma. Daí traz a seriedade para a marca. Então você tem segurança de fazer uma reprogramação nessa com gente séria. Sim, o que a gente sempre buscou foi isso. E esse cenário que você relatou do pessoal é, aventureiro, que chega na cidade, sai fazendo um monte de remap, e geralmente o pessoal todo, eles têm um modus operandi, né? Eles pegam alguém da cidade, seja um dono de uma oficina, seja uma pessoa conhecida já na cidade, que ele apresenta, né, pro pessoal essa pessoa de fora. Geralmente oferece uma comissão pro cara. Eu peço uma comissão pro cara e o cara olha
comprador de grão, ou ele é um mecânico, ou ele tem, enfim, diversas pessoas diferentes, mas seja alguém bem conhecido no meio. E oferece para essa pessoa, a pessoa sai, não, mas o fulano que indicou, e ele vai e faz, depois some, e aí procuram aquele cara e fala, não, mas eu te indiquei, mas eu não sou o cara. E aí ninguém é dono mais da criança, né, cara? Feio, ninguém quer assumir, né? O Xandó fazer uma pergunta pra ele, porque tem a gente que trabalha no meio ali da rede social, acontece muito essa pergunta e é bom tu explicar pro pessoal que acompanha a gente. Quando você fala ali em reprogramar, em chipar, explica pro pessoal como que funciona esse processo de vocês criar o arquivo. Vocês mesmos criam, porque o que acontece, hoje esse podcast tinha que ser mito ou verdade. Porque na reprogramação tem muito mito. Ah, o fulano fala isso, o fulano fala aquilo. Então explica para nós como que funciona. Esse arquivo ele vem de fora, que nem muita gente fala. Vem da Alemanha, vem da Itália. Vocês têm um pessoal que testa esse arquivo lá, que monta ele. Como que funciona esse? Vamos lá. Hoje o que a gente tem, eu posso falar por strike, né? Um pouco da fama de Europa vem porque na Europa é onde mais a gente tem fabricantes de aparelhos de reprogramação, então até mais que Estados Unidos. Na Europa a gente tem uma linha maior de veículos diesel, né? E justamente fabricantes dos próprios veículos, né? De motores e tudo mais. Carros de alta potência. Então vem um pouco da Europa muito por causa disso. Então, às vezes o cara fala, meu software é italiano. Não, mas é que o aparelho que a gente mais usa, que é da Gensport, uma empresa, embora seja Gensport, parece um nome em inglês, mas ela é italiana, que é o Gênesis do Transdata, eles são italianos, os equipamentos. Eu brinco que o equipamento de reprogramação é igual uma cafeteira. Ele é igual uma cafeteira. O café que você vai colocar ali, o grão, melhor dizendo, que você vai colocar, que vai dar o resultado na xícara. Então, o aparelho, o cara pode ter idêntico Eu no Rio Grande do Sul, eu sou um defensor da reprogramação. Eu falo que é assim, ó, é 10 cuia de chimarrão, 200 gramas de erva, 10 bomba. E aí por trás 10 pessoas diferentes. O equipamento é o mesmo, o que muda é quem tá por trás dele. Né? E aí é bem essa ideia mesmo. Assim, cada um vai ficar com um sabor diferente. Mesmo sendo igual. É bem isso. E no nosso caso, ainda mais que assim, o resultado, para mim, é bem essas duas analogias mesmo. O seu café e o seu tereré, é bem parecido. E o que a gente sempre fala muito disso aí, porque o pessoal às vezes vê o cara usando o mesmo equipamento e fala, pô, mas é a mesma coisa. E além disso, nós da Strike buscamos aparelhos diferentes também. Então a gente tem uma gama de aparelhos completa que hoje qualquer unidade que você for da Strike Brasil faz qualquer veículo que tiver, que for possível, qualquer veículo que for possível remapear, as nossas unidades estão prontas para atender. Então não tem assim, tal linha eu não atendo, tal veículo eu não faço, para esse equipamento, para esse veículo eu não tenho equipamento. O máximo que a gente tem é uns casos muito específicos que não compensa a pessoa manter aquele aparelho para fazer uma margem menor, tão poucos carros que tem daquele modelo. E a gente tem para empréstimo, então às vezes a gente vai passar por uma demora de 2, 3, 4, 5 dias, porque o aparelho está em outra unidade e vai ser enviado porque ele roda por empréstimo. Mas são raras exceções. Vou dar um exemplo: RAM 2012. Só para Dodge Ram 2012 a gente usa o equipamento exclusivo. Cara, hoje Dodge Ram 2012 ou está reprogramada, ou já acabou a vida útil dela. Se achar uma original é cada vez mais difícil. Então, não compensa você ter uma para atender 2, 3 no ano, por exemplo. Exato. Entendeu? Deixa eu fazer umas perguntas mais assim, agora mais cabulosas. Né? Qual foi o carro mais velho que vocês já reprogramaram? Cara, Samuel, eu não vou lembrar da Strike inteira, que eu vou ter essa dúvida. Samuel, acho que foi um Audi A3 1.8 turbo, que não era do T vermelho, né? Do T vermelho é o 180 cavalos, o T que é cromadinho é o 150 cavalos, mas acho que foi mais antigo que eu atendi, ele devia ser 2003, por aí. E Samuel, nós que é da parte agrícola mesmo, se o cliente chama lá, o produtor chama, vou chamar o Samuel lá, o pessoal da Strike fazer a reprogramação. Qual o requisito que você chega na máquina? Máquina de 5.000 horas faz ou não faz? Cara, eu faço, tranquilo. Eles já estão trabalhando numa margem de segurança. Mas assim, uma coisa muito importante você tinha perguntado sobre por onde a gente faz. Assim, hoje a gente tem uma equipe aqui no Brasil, em Campo Grande, que cuida desse envio e recebimento de software. Então, assim, não é simplesmente uma pessoa fora do país, a gente tem uma equipe, várias empresas diferentes no mundo que nos fornecem software, não é só mais na Europa, a gente tem solução que vem do mundo inteiro. E hoje a gente, como que eu explico para vocês? A gente junta as melhores coisas para isso. Então eu tenho programadores especialistas num tipo de veículo, num tipo de marca, numa linha, numa ECU, porque a gente tem
famílias de CU, né, de unidade de controle. Sim, Pra sim. quem não conhece, o famoso módulo que o pessoal fala. A gente tem Módulo. famílias de módulo, né? Então, o cara que manja de onde tá as coisas que precisam ser editadas naquela linha, a gente pega especialistas disso e vai juntando. Às vezes o cara faz muito bem um arquivo de potência, só que ele não tira o limitador de velocidade, por exemplo, de uma determinada caminhonete. Aí eu tenho outra pessoa complementar que faz isso. Isso aí eu faço aqui no Brasil. Eu junto as soluções aqui no Então, só Brasil. lembrando agora, galera, aproveitando esse podcast aqui com a Strike, na próxima sexta-feira, que eu não sei quando vai ao ar esse episódio aqui, mas nessa semana ainda, eu vou fazer um teste em parceria com a Fendt Impact e com a GTS. Eu vou testar uma colheitadeira em 12 horas de trabalho direto. Então, essa máquina não está reprogramada. Quem sabe no futuro a gente pode fazer uma máquina. Estamos prontos. A gente pode fazer um trabalho desse, a gente pode fazer essa parceria com a marca e fazer. Nós já vamos ter gravado 12 horas de trabalho com a máquina sem estar reprogramada e podemos fazer 12 horas Isso com a máquina seria uma boa. Cara, reprogramada. interessantíssimo para Né? nós. E aí a gente já fechou com uma. O Michael, né? Aquela empresa que faz o filmmaker para a Escola do Agro. Então a gente vamos ficar 3 dias trabalhando nessa lavoura, captando vídeos. E na sexta-feira vamos abrir uma live 8 horas da manhã. Termina sexta-feira, 8 horas da noite, sem desligar o motor. Então, no final, nós vamos pegar tudo que ela fez ali de hectare colhido. E essa plataforma da GTA é uma plataforma de 30 linhas, então é uma plataforma de 15 metros. Estamos testando ela também, é lançamento no Brasil. E a gente vai extrair todos os dados da máquina e colocar na rede social o que aquela colheitadeira produziu. Porque eu quero. Por que eu estou falando isso, Samuel? Porque às vezes as pessoas querem vender performance, mas elas não têm dados. Ela não consegue dizer assim, olha, essa caminhonete fazia 10 e agora ela faz 12, entendeu? Porque eu já fiz tantas caminhonetes dessas, entendeu? Então, essa parte de dados e de arquivos, ela é uma prova social para você dizer, claro, e ter dados ali para o cliente ter uma segurança. Falou, não, o Samuel já fez aí, sei lá, 50, 100 ranking no Brasil, a Strike já fez. Eu acho que isso ela traz uma segurança para o cliente, traz ali que eu falei, dados, né? E o cara sabe quanto que ele vai ter de performance daquele equipamento. Vocês têm esses dados? Com certeza. O que a gente faz é sempre. A gente faz, vamos dizer assim, os franqueados, né? Não uma obrigação, mas a gente induz o franqueado, orienta o franqueado a fazer esse teste sempre no treinamento. É o teste antes e depois, o teste Vai de criar um acompanhamento. histórico. Isso. E você tinha perguntado de antes de fazer o veículo, e isso começa antes de ir para fazer. E quando eu estou treinando o pessoal e com a minha equipe lá em Ribeirão, que consumo que tá, que marcha está trabalhando, se é uma colheitadeira que porcentagem que está trabalhando de carga de motor. Tudo isso eu faço com o cara antes. Porque se eu falo com o cara, eu tenho um John Deere, um 7200, ele está trabalhando sei lá, segunda C, cara, eu nem vou lá fazer o quê? No Série 7 trabalhando em segunda C, vou fazer ele trabalhar em primeira D? Não tenho o que Precisa, fazer, né, cara? entendeu? Então, o nosso atendimento, seja para o carro, seja para a máquina, começa antes. É que KM que tá. Você acabou de Sim. comprar, isso no carro é mais isso, né? No carro é KM que tá e você acabou de comprar. Porque se o cara acabou de comprar, ele não sabe do histórico de manutenção. Se é um carro mais rodado. Se é um carro que o cara tem desde sempre, fica um pouco mais fácil. Mas a gente sempre faz essas perguntas. Na máquina já é o que eu vou lá ver a máquina trabalhando original, porque eu acompanho a máquina trabalhando original, a gente acompanha a máquina trabalhando original antes de fazer a reprogramação, só que isso eu já antecipo na ligação, no WhatsApp, com o cliente antes, entendeu? Para eu Já traça um saber perfil ali. para eu saber se compensa eu mexer. Uma colheitadeira, trabalhando 50% de carga. Eu falo, cara, foi fazer o quê, cara? Exato. Vai fazer o quê? Não tá precisando de mim. E a gente faz esse antes e depois, a gente tem uma calculadora para fazer essa análise. Porque o que a gente tem muito, né? Em máquina, hoje falando específico para máquina agrícola, seja aí trator, colheitadeira, pulverizador, a gente tem mais de uma maneira de trazer economia de combustível. Eu tenho como ter economia de combustível na redução de litros hora instantâneo. Tô consumindo 40, caiu para 35. Isso é uma situação. Eu tenho uma situação de ter economia por tempo, por redução de horas trabalhadas, ou seja, aumentando a velocidade de trabalho. Isso aí a gente faz de uma maneira diferente. Ela consumia 40, continua consumindo 40, só que eu trabalhava numa marcha mais baixa
E isso, principalmente em trator e na colheitadeira, é um pouco diferente, né? Eu trabalho numa marcha mais baixa, passei por uma marcha mais alta e reduzi um pouquinho a rotação. Então ele manteve os 40 de consumo, só que ele estava trabalhando a 6, trabalhando a 7,5. Legal, isso É faz uma uma, economia. galera, faz uma grande diferença 1 km/h na agricultura, tá? Vocês não acham, mas 1 km/h uma tartaruga anda, mas para trator e para colheitadeira, que é bem diferente, cara, isso faz muita diferença no final do dia. Aí a gente tem uma outra situação ainda, que é aumentar o implemento, seja na plantadeira para colher mais, seja no implemento para o trator puxar mais. Então isso também vai fazer diferença. Ele está numa mesma velocidade, no Vai mesmo render mais. consumo, só que agora eu tenho 10, 20% a mais de área, né, de passadas, Sim, sim, no sim. mesmo, no mesmo hectare, numa área de hectares, enfim. E eu tenho a combinação desses fatores. E aí eu tenho uma calculadora, a gente tem uma calculadora dos franqueados nossos, são munidos disso no celular, que ele pode fazer para o cliente o teste junto com o cliente ou com o operador, quem for antes, isso em vídeo, né, se o cliente não está junto, faz um vídeo, se o cliente já é o próprio cliente, faz a coleta disso aí antes e depois a programação. A gente fica lá acompanhando ele e faz essa Pô, comparação. legal, essa acompanhamento aí, ó. É. Deixa eu te puxar uma pergunta antes de passar para as caminhonetes ali. Qualquer pessoa pode ser um franqueado? Ou não sei se Bom. você pode falar quanto custa para ser um franqueado hoje, né? Hoje a nossa franquia está começando em torno de 120 mil. Isso a gente está falando só de equipamento, treinamento e taxa de franquia, sem estar levando em conta um veículo, espaço físico e tudo mais, né? Hoje começa nisso aí. Qualquer pessoa é passível de ser um franqueado, mas aí, passando pelo nosso processo de entrevista, de análise, de tudo, a gente tem uma orientação. Não é uma coisa porque a gente é soberbo, não é uma coisa assim. É realmente o investimento da pessoa ser bem direcionado. E para Se a ver se o pessoa franqueado também vai ter retorno, né, a cara? pessoa tem uma boa intenção, ela tem dinheiro, mas se durante a conversa eu vejo que ela falou, ó, cara, gostei de você, é legal, tal, tal, só que não vai encaixar na ideia, você No tá perfil, fazendo uma né? imagem diferente do que a gente está buscando. Então tem algumas coisas que a gente faz durante o processo da entrevista, que é justamente para evitar que a pessoa gaste dinheiro à toa, que a nossa intenção não vivemos de vender franquia, é uma coisa que a gente fala muito isso. A Strike não vive de ter franquias, mas não ganha dinheiro vendendo franquia, a gente até perde um pouco pelo trabalho que dá abrir uma franquia. O que a gente ganha é durante a vida, cara, ter um franqueado de sucesso, tanto que a gente busca melhorias para nossas unidades todo o tempo, né? Não, legal, bem bacana isso aí. O que eu ia te falar, quer fazer uma pergunta? Você ia falar? Eu queria perguntar. O Samuel, nós estamos no meio aí da mecanização, a gente escuta muito, que nem o Xandão falou antes, os problemas que o pessoal relata da reprogramação, tá? A Strike hoje ela é uma empresa sólida no mercado aí, ela já está desde 2011, né? E como vocês vejam essas outras empresas que entraram no mercado e, vamos dizer, a palavra sujaram o nome Do serviço em si, né? da reprogramação. Vocês pegam muita garantia desses profissionais. Quando o cliente chega lá com 7 pedras na mão já, ô Samuel, a reprogramação não presta, vai fundir o meu motor. Como que vocês atuam nessa área com o cliente lá? Quando ele chega agressivo já, vamos dizer. Aham. Cara, é que para nós geralmente o pessoal chega para solucionar, né? Então ele não vem nem tão agressivo, ele já vem porque sabe da nossa boa fama. Então ele vem para resolver o problema dele. Ele fala, cara, tive um problema com uma outra empresa, me indicaram vocês para resolver, dá para resolver. E a gente vai analisar a situação, se é a gente consegue fazer uma leitura, a maioria das vezes a gente consegue ver o que tem naquele software e ver se aquilo realmente causou. E tem situações que realmente não é, também, tanto que eu tenho um receio disso. Eu não falo, cara, não, traz também que eu soluciono. Vou ver o que é. Pode ser que tenha um software ali que não é ruim, mas que teve outro problema físico. Né? Tá mal direcionado também. Mas geralmente, se for Sim. logo após a reprogramação, a tendência de ser no problema da reprogramação que foi feita é muito grande. Não dá pra gente ser hipócrita e falar que não, porque pode ter sido sim causado pela reprogramação. Então, por isso que a gente vem de toda essa análise, entendeu? Pergunta pro cara antes, eu faço essa entrevistinha, vamos dizer assim, com o cliente antes para eu entender aquela situação, para justamente eu evitar disso, seja dado de consumo, seja dado de potência que ganha, sabe? Ah, mas o teu John Deere aqui, o seu 7230 vai ganhar 100 cavalos. Cara, não ganha. Entendeu? E tem a proporcionalidade, cara. A gente sabe. Eu Cara. muito John Deere de exemplo porque os nomes são mais fáceis e é a linha mais vendida, né, cara? Então você pega a New Holland, faz aquele rolo com as potências nominais que viram um rolo na cabeça, mas o John Deere é mais fácil. Então você pega a série 7J, que é a mais popular. 215, 230,
Todos eles vai chegar em 260, 270 cavalos. Então, no 230 eu tenho uma margem menor. Tem que deixar o meu cliente ciente disso. Se Exato. ele tem um vizinho que fez 200 comigo e eu vou fazer o 230, eu já alinho com ele essa expectativa. Eu falo, ó, vai ficar bom como ficou o dele, só que o teu já é um pouquinho melhor de fábrica. Sabe o que eu Entendeu? comparo um pouco, Samuel? Isso aí é a mesma coisa, cara. Até vai dar um corte engraçado isso aí, porque, tipo assim, a chipagem de equipamentos agrícolas ou caminhonete, ela é igual o uso de esteroide anabolizante, o uso de bomba. O cara O segredo é a dose certa. pesa 40 quilos, não consegue puxar nem 20 quilos lá de supino, ele quer lá encher o rabo de droga, mano. Ele não tem estrutura para aquilo, Bem entendeu? E a performance da chipagem, às vezes o cara tá com o trator pequenininho, ele quer ganhar 100 cavalos, não vai dar, mano. E aí pega uns caras que não tem essa consciência, promete muito, não, pode tomar, vai dar certo, vai lá, e aí isso dá colateral depois do cara, mas, né? é uma boa Ô, analogia, Xandó, assim. eu perguntei isso aí porque tu teve a infelicidade de andar na Triton e eu tive a infelicidade de chegar num cliente na minha viagem e o cliente falar que o reprogramador saiu de um cursor 9 numa case e foi para um cursor 16. Ô, louco, Vamos dizer, de 300 para 700 V. Quem entende um mínimo da reprogramação sabe que é impossível isso. Mas a concessionária é mais forte que nós que somos pequenos, vamos dizer, né? Aham. Então a concessionária plantou essa ideia dentro da cabeça do cliente, o cliente veio com. Eu estava junto, acompanhando, sobrou até para mim, né? Que não tinha nada a ver. Então o cliente veio lá armado dizendo que foi depois que foi feita a reprogramação, sendo que é impossível isso aí, né? Então isso que tu explicou é A muito gente, bom pro cara, pessoal entender também um pouco, né? tem uma história que tá rolando aí, não vou dizer o nome, mas tem uma história rolando na internet de uma RAM de 700 cavalos. Só com reprogramação Stage 2 ali, só padrãozinho Stage 2. Cara, é impossível uma RAM chegar em 700 cavalos. Dobrou? Primeiro sem quebrar. Impossível. Uma RAM passou de 500 cavalos, 500 e... Ei, vamos levar o Xandó pra dar uma volta nela. Cara, passou de 500 um pouquinho, se for das RAMs 12, que são as que mais aguentam das últimas RAMs aí, ainda vai. Até os 500. 700, ela quebra. Tipo, não existe, não tem como. E os caras postam como se fosse uma coisa normal, tipo, com bem dino, sabe? Fraudando ganhos em dino, tudo para dinamômetro, para poder falar que ganhou mais que ganhou, sabe? Isso é uma coisa que a gente sempre foi muito contra, sabe? Eu não quero vender meu remap para o cliente que está preocupado naquele número de potência. Acho que o mais é mais gurizada, né, cara? A gurizada gosta Assim, de todo jeito, que aí o cara vê, cara, tem o pessoal que colocou vídeo de Amarok com pneu menor, porque ela altera o velocímetro, e aí parece que a alta mais rápido. Aí todo mundo, nossa, tá andando pra caramba, mas não, o pneu que é menor alterou a potência do velocímetro. Assim, cara, tem muito jeito de manipular, de enganar o pessoal, sabe? A gente sempre se posicionou muito contra isso com uma seriedade maior, tanto que, cara, os próprios John Deere, a gente fez um estudo recentemente com o pessoal da Universidade Federal do Mato Grosso. Fui lá pra Sinop, nosso franqueado de lá, conheci o professor, ele tava na AgriShow com a gente gravou um vídeo lá, até eu já aproveitar fazer um jabá, acessa lá do nosso YouTube, que tem alguns vídeos, tem outros conteúdos bacanas lá. E a gente testou o John Deere 7J, e a gente chegou na conclusão ali de 270 cavalos. Naquele trator específico estava muito bom o trator, a gente deu até um ganho um pouquinho maior do que a gente divulgou 260, ele chegou a 270, chegou no máximo de ganho que a gente tem para ele ali, com resultado de economia, com resultado de durabilidade. É um cliente que já passou de 10 em máquinas feitas lá com o pessoal de Sinop. Então a gente tem essa preocupação, você tinha comentado sobre pagagem, de teste, de tudo. A gente está desenvolvendo agora com algumas faculdades esses testes para a gente medir a potência que chega, só que não só a potência, medir o consumo, tudo que acompanha, né, a nossa reprogramação. Deixa eu pegar agora, Samuel, aquelas perguntas aqui mais, vamos dizer assim, provocativas, né? Que vocês andam com muitos carros, né, cara? E eu vejo assim. Ah, velho. Não, é que o pessoal manda lá no meu direct e tal, o pessoal vai estar aí e tal. Faz tal pergunta pra eles lá, cara. A Amarok é Bombarok que os caras falam ou mudou muito, cara? Cara, vamos lá. Como é que tá essa história aí? Você perguntou pra alguém suspeito, né, cara? Porque eu sou um maroqueiro. Ah, você Eu devo a minha vida profissional de sucesso, ou o que eu consegui de vida até hoje, a Amarok, que é o meu carro-chefe, sempre foi meu carro-chefe como franqueado nisso, né? Da Strike sempre foi um dos veículos que a gente mais fez.
Mas, cara, a minha trajetória é totalmente ligada à Amarok, tipo, antes e depois de Amarok. Aí quando eu comecei, cara, as Amaroks e as Ranger, elas estavam saindo de garantia, né? Isso em 2017, elas eram as primeiras que tinham um sistema de DPF, de GR, elas eram ali 13, 14, então tava dando 3 anos mais ou menos de garantia terminando. E o pessoal tinha muito problema. De catalisador entupir, todos aqueles problemas, o pessoal procurava a gente. E nisso comecei a fazer muita Ranger Amarok, Ranger Amarok, Ranger Amarok, que é só as duas que tinham, né? Ranger Amarok e a Nissan, a Frontier. Só que a Frontier sempre teve uma venda bem menor, né? Enquanto a Hilux e a S10 o pessoal procurava a gente só por aumento de performance, a Ranger e a Amarok veio muito por problemas. E a gente já começou a resolver isso nas 2.0 ainda, né? E a gente tem um problema, assim, no Brasil, tanto de despreparo de mecânicos, isso eu não falo de mecânico, o que eu menos me preocupo é com mecânico de oficina, o que me preocupa é o mecânico de concessionária, porque o mecânico de oficina não tendo conhecimento de um veículo que acabou de chegar no mercado é um pouco natural, né? Aquilo chegar na mão dele, pegar mais vezes, pegar a manha daquilo ali, ter um curso sobre isso de alguma empresa. Agora, o de concessionária é um absurdo, e eu me deparei na pele, assim, eu lembro na época, minha cunhada tinha uma Ranger 3.2 na época, entupiu o catalisador, a concessionária não conseguia resolver. Não conseguia resolver, ela não sabia o que fazer. Passou por duas concessionárias, uma de uma cidade grande, tal, tal, e não conseguia resolver. E eu falei na época, eu não estava na strike ainda, eu falei, cara, faz o remate, vai resolver teu problema, tal, 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 tal. Não fez, gastou uma fortuna na concessionária, o carro voltou a dar problema, vendeu a caminhonete. Que cansou do problema, comprou uma Hilux. E aquilo já era o que a gente faz hoje, desde essa época. Então a gente começou a solucionar muito e muito Maroc. E eu te falo, cara, Maroc é só cuidado. A Maroc é só ter o cuidado certo que resolve o problema. A V6 tem um problema muito grande de bomba de alta. Bomba de alta quebra por falta de lubrificação. A limalha se espalha pelo restante do sistema de injeção, chega até os bicos, ali fica os bicos, são 6 bicos, não é barato. E as concessionárias abusavam muito disso no começo, cara. Porque os caras falavam que era problema do combustível que a pessoa colocou e que não tinha garantia. E o nosso combustível realmente não é bom aqui no Brasil, né? Não é bom. E vai piorar. E nem o Vai piorar, 500, já nem o ficou disso. S10 não Cara, é o bom. 500 ele é um pouco melhor. Porque o 500, como ele tem mais enxofre, ele combate mais, né, a questão de formar borra, do diesel taiado, ele ficar velho, o diesel, né, vocês vão ver disso também, acho que talvez até mais que eu. Mas a gente tem essa situação de que com o S500 eu tenho um pouco mais de durabilidade do diesel, né, cara? E no Brasil isso está piorando, porque está aumentando a concentração de biodiesel agora, cada vez mais vai aumentar, já tem uma progressiva, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas a gente tem uma progressão desse aumento, e na Amarok vai. Só que aí você fala, ah, Samuel, é só no Mac? Não. A CP4, que é a bomba da Bosch, que é muito problemática, tava dando problema na Dodge Vai Ram vir também, agora. tava na Ram também. A Ram fez um downgrade, voltou para a CP3, que é a mais antiga. A Amarok, a Volkswagen não fez isso, só que essa Ranger Nova V6 tem a mesma bomba de alta. Dizem que deu uma melhorada internamente ali para evitar problema, mas tem a mesma bomba de alta. É a mesma bomba de alta que está em Land Rover V6, é a mesma bomba bomba de alta em Cherokee V6 diesel. Tem vários veículos utilizando Iveco, as Iveco dele, as menorzinhas lá, utilizam essa mesma bomba de alta. Então não é exclusivo da Amarok esse problema de bomba de alta. Mas Entendeu? pegou essa fama, né? Pegou essa fama porque o pessoal não sabe lidar. Hoje a gente tem algumas maneiras de evitar isso. Uma delas é o parceiro nosso, que é o pessoal da Save System, ele é um sistema que ele divide o diesel de uma maneira que um diesel passa pela bomba para lubrificar e volta para o tanque, e tem uma bifurcação, e o outro diesel é injetado. Então ele não tem mais o mesmo diesel passando por dentro da bomba de alta para lubrificar e sendo injetado ao mesmo tempo. Porque nesse processo que ele quebrava, só estava ali malhado para dentro. Como ele separa em dois, um diesel, se acontecer da bomba quebrar, ele volta com essa limalha pro tanque e para no filtro de diesel. Se o filtro de diesel estiver bom também, não tiver nenhum problema nesse caminho, no meio do caminho. A parte de cuidado, cara. Óleo também é errado, né? Óleo de motor, o pessoal coloca 10W30 Petrobras lá, pelo amor de Deus. Eu não podia falar o nome, né? Mas... Calma aí. Ô Samuel, fala o seguinte para nós aí, cara. Vocês entendem, às vezes, a grande responsabilidade que vocês têm quando vocês vão customizar uma caminhonete? Pelo valor agregado na caminhonete, por exemplo, uma Ram hoje custa aí R$ 500 mil, vamos colocar aí, uma 3500. E também a vida das pessoas, né, que estão ali, cara. Vocês entendem esse valor, essa responsabilidade que você tem quando o cara vai customizar um carro com vocês? Cara, isso eu falo, vou além de falar de uma dose de 500. Isso é uma coisa que a gente sempre falou muito, cara.
seja de um, não menosprezando o Uno, Deus das estradas, Deus do asfalto, desde o Uno, de 20, de 10, de 15 mil, que seja o valor que for, o carro que for, do menor valor, até uma colheitadeira, como a gente falou, de milhões, a nossa seriedade para trabalhar é o mesmo. A nossa orientação, a nossa preocupação com todo o processo é a mesma. E isso vem, cara, nas orientações que a gente dá para o próprio cliente, porque algumas coisas que a gente faz vai tirar alguns limitadores naturais do veículo, né? Como por temperatura, por exemplo, ele vai continuar, vai subir a temperatura de uma caminhonete acima de 200. Uma caminhonete diesel acima de 200 não tem como ela não esquentar. Então, olha essa cliente, cara, quer brincar? Tá numa pista, tá num lugar que dá pra você dar mais de 200, num lugar que você não vai oferecer risco pra ninguém, numa pista fechada, um autódromo. Você quer dar mais de 200? Ah, cara, só que você tira o pé depois. Você alivia o pé, senão você vai esquentar, você vai quebrar. A máquina é a mesma coisa. Na máquina, a gente dá orientação pro cara que. Você tá Tô rindo, né? pensando, o Xandó 200. Cara, porque assim, na máquina agrícola, você tinha comentado sobre os limites, eu oriento muito o operador e o cliente de que eu subir a potência para ele trabalhar geralmente uma rotação menor. O que a gente mais se depara, vamos pegar o Tá trator mesmo. de exemplo de novo. Eu chego lá no 7200 trabalhando em segunda B, terceira B, em 2.100, 2.200, eu quero trazer ele aqui para uma segunda, uma primeira C, uma terceira, enfim, duas, três marchas a mais ali, dependendo da operação, com uma rotação ali de 1.800. É esse o meu objetivo. O meu objetivo não é que ele trabalhe lá em terceira C, não deve trabalhar a terceira C em 2.200. Não, é para ele ganhar uma, duas, três margens e reduzir a rotação. Geralmente isso não acontece. Porque é daí que eu vou ter redução de consumo, é daí que eu vou ter É, melhor produtividade. Na máquina, a mesma história, é para o cara ter mais velocidade, geralmente, ou conseguir subir sem perder, sem oscilar, né? Ser uma coisa mais constante o trabalho de uma colheitadeira, por exemplo, com menos. Então eu chego lá, tá ali no. Eu gostava das John Deere antiga porque era verde, amarelo e vermelho, né? E agora é Sim. vermelho e vermelho, né? O vermelho que parece um parênteses, depois o vermelho de novo. Eu gostava quando as três cores, que era mais fácil você comunicar com o cliente, com o operador. Então hoje eu tenho ela batendo no vermelho toda hora lá, no 100% de carga, judiando da máquina, eu trazer ela para 80%, para 70%, e o cara trabalha numa boa. A nossa orientação é toda essa, é uma palestrinha, vamos dizer assim, que a gente dá muita essa orientação para o cliente, entendeu? Só que eu não vou conseguir controlar tudo que eles fazem, né? É ser humano, né, cara? é. Às vezes o cara, quando eu comecei, né, que eu não tinha Bagagem. toda essa bagagem, os caras, bom, o trator tá aquecendo. Eu falei, cara, não tem como, eu fiz o trator aí aquele dia, tal, tal. Vou aí ver. Chega lá, vai de longe, cara. Estralado. Eu parava a caminhonete pra eu ver, cartucho de fumaça, peito, o cara correndo. Eu falei, não. Ah, cor e galeta. Eu já ligava pro cliente, falava, o operador, que velocidade que ele tá. Ah, tá, mano, vem aqui ver se ele tá trabalhando assim. Aí eu fazia um vídeo já antes de ligar pro cara, eu mandava pro cara e falava, ó, o operador tá trabalhando. Aí como é que vai segurar, cara? Não tem Sim, jeito, cara. não tem jeito. Isso é papel na mão de moleque, né, cara? Sabe o certo. Faz errado porque gosta. É bem isso aí. É bem isso, cara. Mas deixa eu te falar o seguinte, e aí, a Strike também tem um serviço de customização de caminhonete para preparação de suspensão, tudo isso aí também. Isso, a gente tem kit de suspensão para todas as caminhonetes, médias, pequenas, médias e grandes. Então a gente oferece kit de suspensão para todas. A gente tem uma linha também de escape, escape direto, ponteira, toda essa linha de difusor de escape, quem gosta de tirar e colocar barulho, né, quando quer andar de boa, quando quer andar com a família. Tem muita pessoa que procura a gente, mas minha esposa me mata se ficar esse barulho na orelha das crianças. Aí você consegue com o difusor desligar. Então, temos uma linha de aditivos também. Então, tem aditivos, inclusive, para diesel, parecido com a John Deere vende também. A gente tem um aditivo para melhorar, inclusive, essa questão do diesel. E temos a preparação mais suprema, vamos dizer assim, que é o kit AEV, que a gente está trazendo para o Brasil, uma empresa americana. A gente está montando agora a quinta e a sexta já no Brasil. E está chegando para a gente na semana que vem a sétima que a gente vai montar. Que esse é um kit que muda totalmente a RAM. Isso serve para todas as 2.500, 3.500 de 2019. Tem os kits para as anteriores, mas o que a gente mais tem feito são novas, né? São zero. E ele ergue ela, sobe 3 polegadas. Colocamos pneus 40. O kit é feito para caber os pneus 40 da maneira que você menos precisa erguer a caminhonete. Nós temos uma Silverado americana, uma 350 americana, que usa o pneu 40, mas estão muito altas. Então você não consegue andar na mesma velocidade, com o mesmo conforto que você anda com ela original. Esse kit você consegue andar.
É, é muito bacana. Se estiverem em Campo Grande, vão lá conhecer a montagem disso aí. Tem no YouTube nosso também os vídeos com a montagem, como que fica essas caminhonetes. Então, assim, muda totalmente, muda a frente dela, tem o para-choque de ferro, para-choque tanto dianteiro quanto traseiro. A suspensão elevada, a gente usa um amortecedor da Bilstein, que chama 800, que é exclusivo dela, que é um dos melhores amortecedores que tem assim, no mundo para isso, com amortecimento duplo e tal. Então fica uma caminhonete que é um monstro visualmente, só que ao mesmo tempo muito confortável para você andar. Você pode vir na pista 100, 120, 150, tirar para o acostamento e voltar, que a caminhonete faz e volta com estabilidade, com conforto, com tudo. É um kit muito bacana. Esse vale a pena depois, se um dia vocês estiverem lá para o Campo Grande conhecer de perto. Já tem algumas que a gente já vendeu, estão espalhadas pelo Brasil aí. Na AgriShow você comentou que não foi, a gente estava com a Yellowstone. A gente fez uma com a temática de Yellowstone. Então, a RAM lançou uma no Brasil, né, uma série especial Yellowstone, mas era um pouquinho sem graça, era só uma pintura diferente e tal, com adesivo. E a Tem gente, só um adesivo lá. a gente fez com aquela cara que tem no seriado mesmo, das caminhonetes que o pessoal utiliza aqueles para-choque, com para-choque e tudo, só que de uma maneira mais elegante do que no seriado. No seriado é bem uma coisa rusticona, assim, então ela é mais bonita, mais bem acabado com esse kit AEV. É um kit que ele é feito nos Estados Unidos mesmo, lá em Michigan, não. Então ele vem realmente de onde vem as caminhonetes. E, cara, fica show a caminhonete. Fica show. E essa parceria da Strike com os influencers aí, cara, que eu vi, tipo, lá em Ribeirão Preto, tinha uma galera de influencers lá, cara, e a galera tá indo levar a caminhonete lá pra... Como que foi isso? Deixa eu tomar um gole d'água. A gente conseguiu trazer um time muito bacana de influencers para trabalhar com a gente, de uma maneira que são pessoas, né, que têm uma ligação realmente com a Strike Brasil. Então, a gente não quer aquele cara que vai falar que é bom porque está sendo pago para isso. A gente quer alguém que realmente Que usa a parada, que né? usa a Isso. caminhonete. A gente tem hoje o pessoal do Hangarage BR, que é o Edu, é um dos Instagrams mais fortes agora. A gente está trazendo o KB do Ram Clube Brasil também. São pessoas assim muito respeitadas no meio das RAM. São referências, porque eles usam no dia a dia, eles vão modificando elas. A gente conseguiu trazer eles gostarem do nosso remap, aprovarem, indicarem a gente. Tem o pessoal do TDIBR falando de Amarok. Arthur é nosso parceiro há muitos anos também. Samantha, quem não acompanha a Beer Truck, você já deve, a menina da Rosa, que Aham. ficou famosa aí também, nossa parceira desde que era S10 ainda. Então a gente conseguiu trazer, e tem outros que a gente tá trazendo também junto de nós, que são pessoas que realmente utilizam a caminhonete no dia a dia, né? O Gui do BFMS, sempre também foi parceiro nosso, nos sorteios, inclusive, né? Eu acho que em todos os sorteios eles foram parceiros nossos, desde o primeiro, da primeira caminhonete que a gente sorteou. A gente sempre teve eles como parceiros. E a gente tem essa preocupação, né, cara, de ser alguém que realmente Autêntico, né? é Eu acho que autêntico. essa palavra é o que tá faltando hoje na internet, né, cara? Porque você não sabe se o cara é de verdade, né, cara? Até a gente comentou no backstage ali, né, que a verdade não precisa de defesa, né, cara? E se o cara vai fazendo uma coisa que é autêntica, aquilo ali vai ficar, né, cara? Sim, sim. Entendeu? Eu achei muito legal muito essa sacada que vocês tiveram aí de fazer e trazer gente que realmente usa a caminhonete, usa aqui no dia a dia, para o cara ter uma autoridade para falar, né, cara? É muito fácil você pagar alguém para falar bem de você, né, cara? Sim, a gente teve, cara, o Bruno Corte lá do Rio Grande do Sul, que é muito conhecido da molecada, né? O Piado 8R lá, que ele ficou Uhum. muito famoso. Ele tem todas as máquinas dele, a reprogramação, ele usa no dia a dia, ele faz vídeos, cara, não tem uma cota, sabe? Ah, quero X vídeos, fala, não, ele tá ali, não tem uma cota definida, e ele faz os vídeos de acordo com aquilo que ele vê de legal que aconteceu por causa da reprogramação, ou uma tomada legal da caminhonete que ele usa, que também são reprogramadas por nós. E a gente tem feito muito essas parcerias, sabe? De maneira que fica uma coisa. O cara fala da gente naturalmente. O cara usa no dia a dia. Então ele fala como ele falaria de qualquer coisa. Ah, tá tomando uma cerveja que ele gosta, tá consumindo um restaurante que ele gosta. Ele fala Isso aí. do mesmo jeito que ele fala do remap que ele gosta, do produto que ele tem Eu acho gosta. assim, né? Por exemplo, o Roberto tem filho, né, cara? Eu tenho filhos também. É, quem vai dizer se você é um bom pai não é você, pô, são seus filhos. É, isso. E ainda, geralmente quando você não tá, né, cara? Sim. Entendeu? Então, eu usei esse exemplo porque aquilo não tá na tua mão, né, cara? Tipo, como que é o nome? Melissa, né? Melissa. Melissa, o Roberto é um bom pai?
e o Roberto não tá perto, ela vai falar, não, o Roberto é um bom pai e tal, um cara. Não, meu pai é um escroto, cara, entendeu? E aí o que acontece? Quando não tá perto, a pessoa vai falar. Então, isso gera uma autoridade, né, cara? Para você ter, vamos dizer assim, longevidade num negócio, né, cara? Mas agora eu queria puxar um pouquinho mais pro lado pessoal, Samuel, essa pergunta, cara. Até medo. Não, pode ficar tranquilo, que são perguntas assim, que nem eu sei que eu vou fazer agora, mas enfim. Deixa eu te perguntar, você pensa em ter filhos, cara? Com certeza, com certeza. Uns 3, né? É? É. Então, você quer ter um relacionamento que não quer ter filho, já passa a vez pra outra, tá? Vai amarrar o cara, entendeu? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Cara, hoje você é feliz fazendo o que você faz? Cara, muito, muito. Eu brinco que eu me encontrei um pouco tarde, se é que tem tempo pra isso, né? Mas eu cheguei na Strike, já tava beirando os 30 anos e ainda não tinha me encontrado, sabe? E hoje realmente eu vivo Strike Brasil, cara, é 24 horas por dia. Eu acho que talvez quem me segue no Instagram até cansa de ver, porque é o boné, a minha garrafa d'água, é os produtos a todo momento, é a Starlink no teto da caminhonete, que é um produto que a gente vende hoje também, que eu utilizando, eu falando sobre o produto, e pra mim é uma coisa natural, né? Eu realmente utilizando tudo que a Strike oferece no meu dia a dia. Né? É a minha vida mesmo, assim, a Strike, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas até cansam de mim um pouco de tanto que eu falo assim de Strike, mas hoje eu me encontrei muito, cara, me encontrei muito por combinar três coisas pra mim que desde o início foram que me chamaram a atenção da Strike. Do que eu gosto de fazer, né? Que é a parte de tecnologia, que é motor, né? Carro, é caminhonete, enfim, é esse mundo junto com agro e tudo. E marketing, né, cara? Que é uma coisa que eu sempre gostei disso na faculdade de administração, na minha época de administração, foi meio quando começou a mudar de marketing para logística, né? A pessoa de explorar estava mudando um pouco a temática do curso de administração, mas eu tinha muito de marketing. Sempre foram matérias que me prenderam muito essa questão de vender. Só que eu nunca fui um bom vendedor. Eu te confesso, se eu fosse trabalhar num shopping, aquele nada contra vendedores de shopping, mas aquele classicão que a gente brinca, né, Sim, do sim, sim. vendedor chato, charlatão, que vende, isso tá ótimo em você, isso eu não consigo fazer. Eu sempre, quando eu comecei na Strike, eles falavam, meu, para de rodar, cara, você tá louco, isso não vai te dar dinheiro. As pessoas me davam orientação, sabe? Porque eu rodava, eu rodei muito, rodei o estado de São Paulo inteiro, pra todo lado. Minas um pouquinho, Paraná um pouquinho, porque eu queria ganhar bagagem. Eu queria fazer uma Nissan Frontier e falar com o cara, conseguir nivelar com o cliente a expectativa dele com o que realmente eu tinha sentido quando eu dirigia a caminhonete. Então, Sim. aí eu fazia uma maroca. Então, eu ia me diversificando nos modelos que eu atendia. Eu tinha propriedade para falar com o cliente e criar expectativa, não criar expectativa, mas nivelar a expectativa dele com o que realmente ele vai encontrar naquele carro. Sempre uma preocupação muito grande que eu tive. Porque você tem o cara que fez uma Maroc V6 com você, Stage 2, que ela vai de 225 para 300 cavalos, e chega o cara com a Saveiro, que é amigo desse cara, pô, a Saveiro dele vai de 104 para 120. Então, meu, mas é porque é uma Maroc, uma Saveiro? Não, eu peguei dois extremos. Uma BMW 320 e uma BMW 328. Mais ou menos a conta do John Deere lá. 320 ela tem 184 cavalos. A 328 é 245. É o mesmo motor. Muda pouquíssimas coisas entre elas. Pouquíssimo. As duas junto chegam em torno de 270, 280 cavalos no remap Stage 1 aí. Então eu não vou ter margem na 328 para ganhar com. Não vai mudar da água pro vinho como mudou a 320. Então eu tenho que tomar mais cuidado. Porque tem o cliente que um tem uma, meu amigo tem outra. O que ele fez com você antes mesmo. O cara fez uma 320 que você amou, depois de 2 anos ele diga, cara, parece um negócio que troquei numa 328, 2 anos mais nova, tal, tal. Quero que você faz o mesmo, aí eu, ó, só não quero te desanimar, vamos fazer, vai ficar Diminui o boa, romance aí. mas não vai ficar aquela diferença que você sentiu naquele carro. E, cara, e é legal, porque hoje a gente cria um vínculo muito bacana, sabe? O cliente liga pra mim antes de trocar de carro. É um relacionamento, né, cara? Ele Eu acho fala, cara, eu compro tal caminhonete ou tal. Adivinha qual que eu falo pra eu comprar? a Maroc. V6. Deixa eu te perguntar o seguinte, cara, o que realmente importa pra você hoje? Em que aspectos eu disse? O que importa? Alguma coisa importa pra você. O que importa pra você? Cara, eu acho que hoje, no momento que eu tô longe de casa, né? Faz quase um ano que eu tô longe de casa, eu acho que é a família, cara. É o que mais me importa, assim. Eu vim agora eu tava lá no final de semana com a minha família. Cara, cheguei, entrei na casa da minha avó, meu avô falou assim: ainda bem que você chegou. É o único que me leva pra passear. Aí peguei meu Putz, avô, cara. fui levar ele na fazenda que ele nasceu, foi criado e tal.
E a fazenda tá lá ativa até hoje, cara. Você O quebrou pessoal, minhas pernas essa resposta, hein, mano? Ah, o cara, e a gente chegou lá, tá quase tudo no mesmo lugar, né? Trocou de dono já a fazenda e tal. Meu avô foi sócio do antigo dono, depois aqui, quando ele veio aqui pro Mato Grosso do Sul. Eu falo Mato Grosso, tá? Medo de viralizar negativamente, mas eu falo Mato Grosso, porque meu avô veio pra cá antes de ser Mato Grosso do Sul. E Sim. na minha família, eu era criança, eu falava, cadê teu avô? Tá no Mato Grosso. Ninguém fala Mato Grosso do Sul. Então eu fui criado com isso. Depois quando eu vim, comecei a vir pra cá, que eu fui aprender que você fala só Mato Grosso, o pessoal te bate. Não, Mas eu fui criado com isso porque foi quer- antes de 77 ainda, né, cara? assim, quando eu falei você quebrou minhas pernas, cara, que falou do teu vô aí, porque assim, eu não conheço meu pai biológico, né, cara? Então, quem me criou foi o meu avô, né, cara? E a gente veio assim de uma, cara, de uma infância, tipo, fui feliz pra caramba, mas era assim, sempre muito humilde, né, cara? Pobre, né, cara? E eu lembro, cara, que em 99, cara, eu olhei a 250 e eu falo, nossa, que caminhonete massa pra caramba, né, cara? Um dia eu vou comprar essa caminhonete, cara. E passaram-se uns anos, cara, e, cara, e meu avô me ensinou muito, cara. Falou assim, ó, você vai trabalhar e você vai conquistar tudo através do trabalho. Nunca pega nada que não é seu. Trabalhei pra caramba, cara. 2013, cara, eu tinha 45 mil reais em dinheiro. Aí, cara, eu ia comprar uma caminhonete, o cara me mostrou uma 250, 6 caneco, 2001, era ABS nas quatro, cara. Já ia falar agora. Mano, A cara, eu entrei naquela caminhonete, XL, é a XLT, cara. CLT. E aí, cara, me apaixonei naquela caminhonete, cara, e foi duas alegrias, mano. Quando eu comprei e quando eu vendi ela. Ah, então, brincadeiras à parte, cara, e aí a gente foi crescendo, trabalhando, né? Cada dia eu passei pela Triton, e quando você falou isso, de levar o seu avô para passear, cara, mexeu comigo porque ele vinha me visitar e ou eu ia visitar ele, eu colocava ele dentro do carro, né, cara? Falava, "Vô, vamos dar um rolê na cidade aí, cara." E ele ia conversando ali, cara. Então, quando eu peguei a Hilux, eu não tive a oportunidade de andar com ele, cara. E aí, cara, isso mexeu muito comigo, porque quem sabe o trabalho que dá pra você comprar um carro de 200 mil, cara, do nada, assim, você trabalhando sério, é muito trabalho duro, é. cara, pra você Nossa, ter, tá cara, louco. E no pra Brasil. manter também, né? E E pra pra manter. manter, né, cara? Cara, meu avô tem uma história engraçada, assim, parecida com a sua, tá? Eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade. Então, meu avô sempre foi minha referência. Meu pai, coitado, descobriu o câncer logo que eu nasci. Então, tava sempre no hospital, minha mãe indo com ele pra lá, pra cá, em busca de tratamento e tudo. E eu sempre fui criado pelos meus avós, mais que muito pelo meu avô como referência de pai, assim e tal. E ele sempre brincava comigo desde moleque, cara. Vinha com ele pra cá, quando eu tava lá em São Paulo. Quando você crescer, você vai dirigir pro vô. Eu achava que aquele dia eu nunca ia chegar. Foi aquele dia eu nunca ia chegar. E aí, quando Hum. foi chegando a época dele, de eu começar a dirigir, no começo de dirigir, mas coincidiu muito, da época que eu comecei a dirigir, ele já tá mais velho, né? Então ele já não tem mais tanta habilidade para dirigir, pegar a estrada. E eu comecei a levar eles pros lugares e tal. E hoje, cara, sábado eu fiquei numa felicidade. Assim, a gente chegou do passeio, assim, aniversário dele, depois da manhã. E a gente fez um bolo, porque eu ia estar lá nesse dia, a gente aproveitou e comemorou antecipado. E não parava de falar pra todo mundo, assim, pra minha avó e tal. Repetindo, cara, que dia hoje? Que Samuel me levou pra passear. E pra mim, cara, foi 2 horas do meu dia. Que na verdade ele tava achando que fez favor pra mim, que fez favor pra mim. Foi ele que fez pra mim, né, cara? Porque o tanto que você ouve nesses Isso. momentos, assim, de estar passeando, assim, e tudo. E a sabedoria, as coisas que contam, as histórias que contam. Cara, meu avô levava gado de trem pros lugares. Tipo, era 20, 30, 40, 50 quilômetros levando gado até uma estação de trem, carregava gado e levava por todo lado do Brasil aí. E essas histórias são coisas que não tem fim, né, cara? Tanto Exato, que é cara. bom você Então ouvir essa. brabo demais. Fala aí, Roberto. Lancei uma pergunta pra ele aí que nós estamos caminhando pro final do podcast. Ah, vamos falar assim, né, no meio profissional dele. Eu sei que tem muita gente que procura, que eu mesmo não tinha conhecimento, tive que ir atrás sobre o meio da reprogramação. Tu, Samuel, aí, se o cara te procurar, querendo saber mais informação sobre isso, ou que tem vontade de entrar nesse meio, qual o conselho que tu dá para essa pessoa? Cara, pra quem quer fazer reprogramação, procura Stack Brasil mais próximo. São mais de 60 no Brasil, né, com a América Latina. Hoje a gente tem unidade já no Paraguai,
no Uruguai, na Bolívia, Equador e Guatemala, além das unidades aqui no Brasil. Estamos no Brasil inteiro hoje. Estamos em busca de expansão maior para a região norte e nordeste, porque do centro-sul, vamos dizer, a gente já está com bastante unidades. Mas ainda tem muitos pontos para abrir ainda, né? Então tem unidade de Strike Brasil para todo lado. O nosso garantia de software serve para todas. Então você teve qualquer tipo de problema, precisa voltar ao original, precisa fazer alguma coisa, mas uma garantia de concessionário, ou vai vender o carro, comprei, fiz uma aplicação meu lá em Ribeirão Preto, agora eu tô do outro lado do Brasil, Legal. vou vender uma Isso aí é legal. caminhonete. Você quer voltar ao original para poder vender, porque apareceu um negócio para você em outra região e tal, sem custo. Tá? Quantas vezes for precisar voltar e tirar o software do Strike Brasil sem custo, a não ser que tenha uma mão de obra de escape, alguma coisa assim, mas de software a gente não tem custo, tá? Isso para todas as Isso é legal. unidades, isso é bem legal. E para quem quer entrar nesse meio de remap, quer trabalhar com isso, cara, eu acho que o principal é conhecimento. Tem uma sede de conhecimento constante. Que você precisa estar sabendo, além do remap, de que carro que vai ser lançado, que motor que Isso aí. usa, que potência que tem. Eu tive uma facilidade muito grande na Strike, porque eu lia 4 rodas da carta do editor à tabela FIP que tinha no final. Quem não é das antigas aí não pegou tabela FIP impressa, né? Exato, Era só no verdade. site. Nossa época, o meio de mais conseguir tabela FIP era no final da 4 rodas ali, tinha o valor da Isso aí. tabela Dos FIP carros, dos semestres, e tinha sempre a potência junto. Era sempre, por exemplo, Amarok 2.0, 140 cavalos. Então, quando eu entrei na Strike, eu tinha uma bagagem de potência de todos os veículos originais já na minha mente. Então, para eu falar o ganho era muito fácil, porque ele perguntava, eu respondia de bate-pronto. Isso aí. Então, acho que assim, o principal é conhecimento e não ter preguiça, né, cara? Porque a gente fala isso muito. Pô. Hoje, o pessoal, o time, eu tava com o time de expansão, que eles ficam atendendo constantemente, seja por áudio, seja por telefone, candidatos à franquia. E o que elas mais batem na tecla é a principal pergunta para nós, né? Para eu ser franqueado, tem a garantia de que eu vou ter o retorno do meu dinheiro? Eu falo, vai ter, desde que eu trabalhe, meu. Tem que você trabalhar. A com gente não é certeza. Cacau Show, a gente não é Boticário. Que você. Não, porque você. Você tá no shopping, na você tá no Havaiana, shopping. né? Você tá no shopping, você tá num ponto comercial do centro da cidade, que naturalmente a pessoa vai consumir aquilo ali, né, cara? Agora o remap é diferente, é uma venda mais construída, uma consultoria que você vende pro cara, né? Tem que ter o conhecimento na hora de Isso vender, aí. né, cara? Tem Não, que, show de tem bola. que estar ali. Deixa eu. Cara, a gente faz algumas perguntas introspectivas, né? Pra gente aprender, né, cara? Pô, tô aqui 111 episódios, então já passou muita gente aqui, cara. E toda vez eu saio aqui um pouco melhor do que eu entrei, eu aprendendo com todo mundo o valor da vida, né, cara? O Chorão falava isso, aprender o valor das coisas simples da vida, né, cara? Então, acho que quando que você entende e que uma pergunta que eu fiz para você provocativa do que realmente importa, você trouxe para minha família, isso é uma primícia, né, cara, entendeu? Então, o mandamento bíblico, né, honra os teus pais para que vivam muitos dias sobre a terra, né, cara, honra teu pai e tua mãe, e eu acredito que você é um cara que tem cumprido isso, né, cara, então provavelmente você vai viver muitos dias aí, né, Amém, cara, amém. e... mas todos nós estamos aqui nessa terra por um tempo limitado, né, cara, ninguém vai ficar aqui por semente, né, e eu vejo, e eu pensei muito nisso quando eu fiquei fora do país, né? Porque hoje você faz um plano de estar aqui e amanhã você não tá, né, cara? Então, o fato de você aproveitar cada oportunidade, né, cara? Abraçar, beijar quem você ama e estar junto, né, cara? Mas vamos se dizer assim que chegou o final dos dias do Samuel na Terra e você tivesse que deixar uma mensagem na sua lápide. Que mensagem seria essa? Cara, essa pergunta é cabulosa, hein, cara? Essa pergunta eu nunca tinha parado pra pensar. Cara, eu acho que eu seria bem resumido, eu acho. Trabalhe duro e honre sua família, cara. Acho que simples assim. Brabo demais, né? Eu acho que simples assim, cara. Eu acho que é. Eu sempre ouvia minha avó falar, né, cara, quando você é moleque, eu trabalho no Brasil, homem, eu trabalho no Brasil. Isso, às vezes, quando você é mais novo, soa como Não tem uma tanto coisa, valor, né? não tem como valor, principalmente porque a gente vê aquela imagem sempre de trabalho como uma coisa exaustiva, cansativa, né, cara? Mas não tem outro meio da gente construir alguma coisa se for trabalhar, né, cara? Não tem outro jeito, cara. Não existe outro jeito. Hoje a gente tá, infelizmente, num mundo de tigrinho, de compra e rifas online, não sei o quê. E, cara, eu tenho uma relação com essa molecada gigantesca, cara. Exato. É Bitcoin, tigrinho e sorteio, cara. As pessoas estão vivendo disso, cara.
Tô vivendo disso. A gente tem um sorteio defendendo o nosso, que é, tipo, são nossos clientes. Tá oferecendo pro teu cliente um produto ou um serviço que ele faz na Rede Strike Real, Brasil. uma coisa real. E ele vai Isso aí. ganhar um prêmio. Mas os caras fazem. Os caras. Quando eu vejo alguém comentar, eu vejo uma notícia, o cara perdeu o X no Tigrinho. Eu falo, cara, não é possível que alguém fez isso, cara. Eu acho que, e um pouco da culpa disso, eu acho que vem de sucesso momentâneo na internet. Porque isso vem desde antes do Instagram, até vem desses cases de caras de internet que o cara criou o Facebook, o cara criou uma empresa.com, alguma coisa de vendas, seja eBay, sei lá o que for, e o cara teve um sucesso muito rápido. E eu acho que todas as pessoas estão buscando esse sucesso muito rápido. Seja o sucesso financeiro, seja o sucesso, mas principalmente o financeiro. As pessoas querem um sucesso rápido para ontem, a maneira mais rápida de conseguir, seja da maneira que for. E essa é uma preocupação que eu tenho. A molecada hoje tá. Eu tô me achando velho, né? Já passei, tô com 35 e a gente já começa a pensar de uma maneira um pouco diferente. E meus funcionários até lá em Ribeirão, converso muito com eles, né? São bem mais novos que eu. Eu falo, cara, não faz isso aqui, faz assim, isso aqui faz assim. Cara, final do dia a gente tá conversando, vai pra tua casa, vai conversar com tua família, vai ver teus filhos, vai cuidar de casa. Tá bom aqui no trabalho, tá bom, bate-papo aqui, mas, cara, já deu, vai lá. Vai cuidar da tua vida, cara. Você tem uma vida pra cuidar, você tem uma família pra cuidar. Esse imediatismo aí Mas eu acho que isso aí é o que mais me preocupa, cara. Isso é o mais que me preocupa, assim. O Tigrinho pra mim é o melhor exemplo, cara. Eu não ou consigo pior, entender como é que é o pior exemplo. E eu não consigo entender como alguém dá a cara a tapa pra fazer as pessoas. exato, cara. A gente, assim, a minha rede social nem é tão grande, assim, eu acredito, e a gente recebe muito convite para divulgar a plataforma, Eu cara. também não. Cara, sei lá, é, semanalmente ali tem 3, 4 convites de Isso aí. plataforma, eu só deleto, cara, porque eu jamais vou divulgar uma coisa que eu não acredito e que eu não vejo verdade naquilo, cara, entendeu? Mas é que isso se encaixa, cara. Não é, pelo amor de Deus, não é mexendo, é nada disso. Mas a minha preocupação com o site sempre foi essa. Sabe? Quando eu busquei era porque é justamente algo que eu confiava para eu vender. Por isso que eu tive aquela história de não querer vender, vendedorzão que empurra produto pro cliente. Tanto que às vezes eu deixo de vender, cara. Já teve cliente que o cara falou: Meu, eu quero fazer uma stage 2 na minha melhor que eu fiz. Eu falei: Cara, mas você não para com o carro. Você acabou de fazer stage 1 comigo. Sossega com essa aí, com stage 1. Quando você trocar de caminhonete, você faz. Aí eu até tenho um cliente bem emblemático que isso aí aconteceu. Meu cliente até hoje, ele falou: Cara, nunca tive atendimento assim. Parabéns pelo teu atendimento, tal, 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 tal. Perdi uma venda de um stage 1 para stage 2, que Mas já ganhou tinha o um resultado. cliente, mano. Ali o cara mais. E eu não fiz com a intenção de ganhar ele, eu fiz porque realmente eu Não, entendi não, que exato. aquela era a melhor opção para ele, São sabe? sementes que você tá plantando, cara. Aquela preocupação de se oferecer, entender. A Júlia Simões, a JCL Logística, ela tem uma frase boa nos caminhões que é entender para atender. Eu sempre busquei muito isso do meu cliente, sabe? Entender o que ele está buscando, entender o que ele está procurando. Quer dizer, ou o que ele está procurando está dentro do que eu quero oferecer, está abaixo, está acima. Às vezes o cara quer uma coisa que eu não vou oferecer para ele, que eu não Exato. tenho, que não está no meu alcance, ou que não está no que eu sei fazer. Eu falo, cara, isso aí não é a minha praia. E vida que segue, né, cara? Legal. Agora eu vou fazer a última pergunta aí, né, cara? E pra gente encerrar o bate-papo, né, cara? Então, eu acredito que a gente conseguiu extrair muita coisa bacana desse podcast aqui. E a pergunta final é o seguinte: é uma pergunta aqui do café. A gente desenvolveu ela com o Álvaro, até mandar um abraço pro Álvaro aí. E eu sempre deixava ele fazer essa pergunta, que eu até brincava com ele, né? Falou, pô, faz a pergunta, mano. Ele falava, igual que você perguntava a hora pra ele, ele falava, olha, o ponteiro grande marca a hora, o ponteiro pequeno marca o segundo, e aí ele ia fazer a pergunta, né? Que hora que era, né, cara? Aí eu falei, não, faz a pergunta. E hoje eu quero fazer essa pergunta pra você assim, de uma forma mais simples e bem direta. Quem é o Samuel? Cara, ele só faz pergunta cabulosa, né, cara? Cara, quem é o Samuel? Cara, hum, eu não sei definir isso tão rápido, eu acho. Cara, eu acho que alguém que tá buscando seu espaço no mundo constantemente, gosta de acordar cedo e mudar todo dia, encontrar um jeito diferente de fazer uma coisa todo dia, cara. Eu nunca consigo. Você fala pra mim que 10 vezes eu vou ter que estar aqui pra Ponta Porã. Todo dia que eu sair daqui pra ir pra Ponta Porã, eu vou estar pensando num jeito daquilo ser mais fácil, mais rápido, mais rentável, mais bacana, mais produtivo. Todo dia eu vou estar buscando isso. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, eu fico pensando nisso. Quantas vezes, que jeito que eu vou conseguir melhorar aquele processo? Acho que isso é o que eu sempre pensei, assim, que jeito que aquilo vai ser melhor. Acho que isso é a minha premissa de dia a dia, assim, acho que isso é o que eu Legal, sou. vou dar uma palavra, mas vou deixar vou te definir numa palavra, mas vou deixar
o Roberto dar as considerações. E aí, Roberto, curtiu estar com a gente nesse episódio aí? Eu agradeço, Xandó, aí a oportunidade de participar. Agradeço, Samuel, aí, porque muita, a nosso Instagram mesmo, ele sendo pequeno, muitas vezes as pessoas faziam esse tipo de pergunta. Tenho certeza que hoje tu respondeu muitas perguntas dos meus seguidores ali. Então, agradecer o Xandó por estar participando aqui, por deixar eu participar. Agradecer tu por todas as informações aí que tu deu para mim e para quem segue a gente. E só sucesso para o pessoal da Strike, para ti como pessoa. Cara, eu te Vamos achar uma agradeço. namorada, né? Minha avó fala que tá orando por mim, mas eu não vou. Por ter sucesso profissional, por enquanto, eu não tô você bem. preocupado. Deixa eu dar as minhas considerações, aí eu passo para você, você deixa as suas considerações aí. Samuel, é o seguinte, cara, se eu tivesse que definir uma palavra, você é um cara inconformado, cara. Você é um cara que busca sempre melhorar, ser uma pessoa melhor e tornar a vida do outro melhor, cara. Você é um cara que foca na solução do problema e não foca na grana, cara. Eu sempre carrego uma premissa comigo assim: a colheita ela é obrigatória, mas o plantio ele é seletivo, cara. Então hoje eu vejo um cara que pensa em plantar soluções na vida das pessoas. Provavelmente você vai colher resultados, cara. Amém, cara. Amém. Entendeu? Então, assim, um cara com uma energia muito boa, um cara pra cima, né? Um cara que pensa sempre em trazer uma solução mais assertiva para o cliente, em melhorar o processo da empresa, em ser uma pessoa melhor para você e para o outro, cara. Cara, muito obrigado por estar com a gente, que parabéns por ser esse inconformado. O mundo precisa de pessoas com essa inconformidade, sair dessa zona de conforto, de querer ganhar o dinheiro deitado ali, né? Que a gente fala, cara, o cara com preguiça, né, cara? E eu acredito que para você só tem um caminho, sucesso, cara. Não tem outro caminho, cara. Cara, eu agradeço as palavras, agradeço o convite de vocês. Foi um prazer realmente estar com vocês. Eu falo pra caramba, eu tenho uma dificuldade de controlar, então se vocês quiserem marcar um outro dia pra gente falar um tema específico, pode chamar também e deixar as portas abertas também. Se quiserem, você comentou, o pessoal manda muita dúvida, quiser onde abrir uma caixinha de perguntas lá e me mandar, se eu respondo, depois você vai postando. Cara, estamos à disposição para o que vocês quiserem fazer aí de qualquer coisa junto. Collab, como dizem hoje, né, cara? Mas qualquer coisa que a gente quiser fazer junto, estamos à disposição e agradecer não só o nome da Strike Brasil, mas eu pessoal também pelo convite, pela participação. Foi muito bom estar com vocês aí. Legal. Quem quer encontrar o Samuel nas redes sociais aí, como que faz? Samuel B. Moya, B de bola, Moya, M-O-Y-A. Segue também lá, Strike Brasil, Strike Brasil Store, Strike Brasil Ribeirão Preto, que é a minha unidade lá em Ribeirão. E Offshore Truck, que é a nossa página do sorteio da Amarok. Segue a gente lá, acompanha tudo. Tem o canal no nosso YouTube também, tem bastante conteúdo de Strike Brasil lá, tem bastante conteúdo bacana também. Galera, se você ficou com a gente até o final, então curte, compartilha muito aí. Compartilha com seus amigos e também com seus inimigos, tá? Quem sabe você não faz as. A gente melhora aí, né? Melhora os exato, inimigos. cara. A gente quer o like de quem ama e o dislike de quem não ama. Pode dar o dislike, também não tem problema nenhum, não. O negócio é fazer chegar o mais longe possível essa história contada por pessoas reais aqui no Café Brothers. E aí, galera, o que o nosso convidado merece?